O Fluminense tem uma chance real de voltar a ser campeão brasileiro. E não é achismo, é matemática. Mas existe um problema que está crescendo em silêncio e que pode destruir essa chance antes mesmo da Copa do Mundo. Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga essa reta final do primeiro turno. Se esse conteúdo te ajudar, deixa o like agora e se inscreve no canal. Vamos lá. O Fluminense terminou a rodada do fim de semana em terceiro lugar no Brasileirão com 30 pontos. Mas o número que importa é outro. Dos 6 primeiros times na tabela, apenas o Fluminense venceu. Palmeiras empatou, Flamengo empatou, Atlético empatou, Bahia empatou, São Paulo perdeu, justamente para o Flu. Em uma única rodada, o Fluminense se aproximou de todo mundo. Está a apenas 1 ponto do Flamengo e a 4 do líder, e com 6 pontos de vantagem sobre o quarto colocado. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Fluminense tem quase 13% de chance de ser campeão brasileiro, e 70% de chance de terminar entre os 5 primeiros, isso antes ainda da segunda metade do campeonato. O Fluminense está vivo, mais do que isso, está dentro da briga de verdade. Mas existe algo que ninguém está falando com clareza, e precisa ser dito. O Fluminense vai enfrentar os 2 próximos jogos do Brasileirão fora de casa, Mirassol e Cruzeiro, ambos como visitante. E isso em plena semana de decisão na Libertadores, com o elenco desgastado e sem poder contar com o Martinelli. A boa notícia é que antes disso, amanhã à noite, mais de 54 mil torcedores vão estar no Maracanã, empurrando o Fluminense contra o Bolívar, o segundo maior público da história do clube em fase de grupos da Libertadores. Maior do que qualquer jogo de 2008. Maior do que jogos de 2023 e 2024. Esse número não é decorativo. Historicamente, quando o Fluminense recebe mais de 50 mil pessoas contra um time de fora do Rio, o resultado quase sempre é positivo. Quase sempre. E o que acontece amanhã vai definir o tom do restante da temporada. Agora vou te contar algo que mudou o cenário da Libertadores de forma silenciosa, e que quase ninguém está dando o destaque que merece. A Conmebol transferiu 3 jogos que seriam realizados na Bolívia nessa semana para o Paraguai. Os protestos contra o governo boliviano estão bloqueando estradas e acessos em La Paz. O clima político está instável, e a Conmebol decidiu tirar os jogos de lá sem nem esperar mais. Isso interessa diretamente ao Fluminense. Por quê? Porque na última rodada da fase de grupos, o Bolívar, o principal rival do Flu na briga pela vaga, enfrenta o Independiente Rivadavia em La Paz. Se a Conmebol decidir mover esse jogo também para o nível do mar, o Bolívar perde o seu maior trunfo, a altitude. O Rivadavia já está eliminado. Vai para esse jogo sem nada a perder. Em La Paz, com 4.000 metros de altitude, o Bolívar é favorito absoluto. No Paraguai, nível do mar, o jogo vira um jogo de futebol normal. E aí tudo muda. A decisão da Conmebol pode não ter chegado ainda, mas está sendo discutida agora. E tem mais uma notícia que chegou hoje e que pode movimentar o mercado do Fluminense ainda nessa janela. O Zenit foi campeão russo no domingo. E o Nino, zagueiro que conquistou a Libertadores pelo Fluminense em 2023, estava em campo. Cumpriu o combinado. Agora o Zenit não tem mais desculpa para não negociar. O principal concorrente do Fluminense nessa briga era o Palmeiras, mas o Palmeiras acabou de contratar o Barbosa do Botafogo. Com isso, o interesse deles no Nino esfriou. Não acabou, mas esfriou. O Fluminense agora está numa posição melhor para negociar. O problema é dinheiro. O Zenit pode pedir 12 milhões de euros. O Flu acabou de gastar 13 milhões de dólares na contratação do Castilho, que hoje está no banco porque o Kennedy cresceu e virou titular absoluto. Então a pergunta é direta. O Fluminense tem fôlego financeiro para buscar o Nino ainda nessa janela? A zaga do Fluminense precisa de reforço. Isso não é opinião, é fato. E o Nino seria uma solução de alto nível para um problema que já custou pontos nessa temporada. Na minha visão, o Fluminense está num momento que não pode desperdiçar. Esse time está brigando pelo título brasileiro, está vivo na Libertadores e está com o Maracanã do lado. Tudo isso ao mesmo tempo, mas existe uma contradição enorme dentro desse cenário positivo. O Fluminense investe 13 milhões de dólares num centroavante que não joga, e agora pode não ter dinheiro para trazer o zagueiro que o time realmente precisa. O Castilho não teve culpa. Chegou para ser titular. O Kennedy cresceu. O Castilho ficou no banco. Isso acontece no futebol. Mas a diretoria gastou um valor alto num setor que já tinha solução e agora pode estar de mãos atadas num setor que está descoberto. Isso prova que o planejamento do Fluminense precisa ser mais cirúrgico. Não basta ter dinheiro, precisa saber onde colocar. E amanhã à noite, tudo começa a se definir. Zubeldia está suspenso e não poderá sentar no banco. Max Cubeiras vai ser a voz do treinador na beira do campo. Mas quem conhece o sistema sabe que Zubeldia vai comandar por rádio mesmo de fora. A suspensão tira ele da vista, mas não do jogo. O Fluminense deve entrar em campo com Fábio no gol, Guga, Freitas, Ignácio e Guilherme Arana na defesa, Hércules, Nonato e Acosta no meio, e Canóbio, Savarino e John Kennedy no ataque. Martinelli não deve ter condições. O esforço foi feito para que ele jogasse. Mas ao que tudo indica, não vai acontecer. 54 mil pessoas no Maracanã. Zubeldia comandando por rádio. Kennedy no melhor momento do ano. E uma decisão que pode mudar o rumo de toda a temporada. O Fluminense precisa de 3 gols. Sem sofrer nenhum. Num jogo que começa com a desvantagem de 2-0 do jogo de ida. Isso é pressão real. Não tem outro nome. Chegou a hora de você me dizer o que pensa. Responde nos comentários com A ou B. A.
O Fluminense vence o Bolívar por 3 gols ou mais e se classifica amanhã. B. O Flu não consegue a virada e depende da última rodada para avançar. Quero saber o que a torcida tricolor está sentindo antes do apito inicial. O Fluminense tem 30 pontos. Está em terceiro no Brasileirão e entrou de vez na briga pelo título. Os rivais tropeçaram. O Flu venceu. E amanhã, com mais de 50 mil pessoas no Maracanã, tem a chance de resolver a Libertadores de uma vez. Mas tudo começa amanhã à noite. Com Kennedy, com Canóbio, com Acosta, sem Martinelli, sem Zubeldia na beira do campo. E com um placar de 2-0 para virar. Esse é o Fluminense de 2026. Cheio de potencial, cheio de contradições. E com uma oportunidade enorme na frente. Agora é com o time. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. É rápido e faz toda a diferença para o canal crescer. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder a análise pós-jogo. E me conta nos comentários o que você achou. A ou B, sua opinião, sua visão. A gente lê tudo por aqui. Até o próximo vídeo. Total, aproximadamente 1.350 palavras.